Beleza, pessoal, sejam bem-vindos aí. Acho que é o nosso terceiro encontro hoje. A gente começa aqui o capítulo de funções e procedimentos. Se eu não me engano, é o segundo ou terceiro capítulo do livro, né? A gente vai abordar e vamos nessa. Procedimentos e funções são a primeira linha de organização de qualquer software. A primeira regra que vamos ver é que elas devem ser pequenas e a segunda é que precisam ser menores ainda. Vamos analisar o código. Esse código aqui é um código em Java. É um código de uma unit, de um arquivo, né? HTML útil Java. Imagino que sejam utilitários de algum software para trabalhar com HTML, que o tio Bob usou como exemplo. E por incrível que pareça, a nível de diminuir funções, né, de refatoração de código, essa função faz exatamente a mesma coisa que essa. Exatamente a mesma coisa, que só está faltando uma assinatura, né, em cima. Aliás, não, perdão. Essa daqui, agora que eu me toquei, a continuação dessa. Isso aqui tudo é uma função só. No próximo slide, aqui agora sim, refatoração. Essa função é a mesma coisa dessa anterior, só que após uma refatoração drástica, né? E se a gente tentar de novo, a gente consegue diminuir ainda mais. Essa função faz a mesma coisa que aquelas duas anteriores. Eu não vou entrar em detalhes no que foi feito, é só para mostrar que quando a gente vê às vezes um código imenso, a gente pensa, putz, não vai dar para refatorar não, isso aqui é muito complicado, muito trabalhoso, não sei o que. Trabalhoso e complicado até é, mas não é impossível, né? O exemplo aqui serve mais para mostrar que não é impossível. Você consegue sim, utilizando das técnicas que a gente vai ver aqui, não só nesse módulo, mas no projeto todo, na apresentação toda, refatorar e obedecer a essa questão, né, de métodos pequenos, que é uma questão que não só dentro do Clean, mas se eu não me engano no Solid, me escapuliu agora, mas eu acho que tem alguma coisa falando de tamanho máximo de métodos. Então é uma questão abordada sempre que se vai falar de qualidade de código, de refatoração, sempre abordando essa questão do tamanho do seu método, né? Mas como a gente vai conseguir atingir esse resultado? Vou avançar aqui novamente. A gente vai analisar aqui alguns pontos. Os blocos if, else e while e outros devem ter apenas uma linha. A gente começa por essa pequena regrinha, né? O nível de indentação de uma função deve ser de no máximo 1 ou 2 níveis. As funções devem fazer uma coisa, devem fazê-la bem e devem fazer apenas ela. A gente tem aqui 3 regrinhas de ouro que com certeza vão ajudar bastante na hora de fazer a refatoração e atingir o que a gente quer, que é métodos pequenos. A gente começa pelo bloco if, else e while. O bloco if, else, começando por ele, o objetivo dele é mudar o rumo do teu código, tomar uma decisão. É muito comum a gente botar lá o if, else, no caso do Delphi, botar um bag-end e codar muita coisa dentro daquele bag-end. Porém, se tu está mudando o rumo do teu código, está usando a estrutura de decisão para decidir mudar a direção que ele vai seguir, provavelmente o que está dentro daquele bag-end do if ou do else pode ser refatorado e extraído para uma nova função, porque é algo diferente. Estaria violando uma regrinha que a gente vai ver mais à frente, eu não lembro se a gente já viu ela, mas eu acho que sim, eu acho que a gente ainda vai ver, aliás, de responsabilidade única, né, que é fazer uma coisa e fazer bem. Está até ali embaixo, tá passando batido, né, que é essa última regra. A função deve fazer uma coisa e fazê-la bem. O nível de indentação de uma função deve ser de no máximo 2 níveis, né? Essas 3 regras a gente tem ela aplicada aqui. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui no slide, mas eu tenho um exemplo aqui que eu acho que é muito comum e quase todo sistema vai ter e que, se mal feito, quebra todas as regras. Um método salvar. Quando eu tenho um método salvar, provavelmente a primeira coisa que eu vou verificar é se esse cara já está cadastrado. Esse cara provavelmente vai ter lá consulta diretamente no código e, baseado no resultado da consulta, tu toma uma decisão. Vai ter um if. Eu acho que é bem comum de você ver isso nos seus códigos. Porque o salvar, ele não é nem incluir nem editar, ele se aplica aos dois. Então é uma estrutura comum, né? Porém, dentro do salvar, tu já vai ter de tabela 3 coisas diferentes sendo feitas. Tu vai ter, deixa eu só mutar aqui o navegador, eu acho que já está chegando notificação, para não atrapalhar a nossa gravação. Dentro do salvar, provavelmente, tu vai ter 3 ações sendo feitas. Tu vai verificar se já está cadastrado, tu vai incluir ou tu vai editar. Isso são 3 ações distintas, né, que podem ser separadas em funções específicas para si, né? Aquela questão de fazer uma coisa e fazê-la bem feita. O salvar, por natureza, ele faz mais de uma coisa.
Então, dentro dele, tu tem a obrigação de deixar de uma forma de refatorar esse código a fim de melhorar o máximo possível, né? No caso aqui do nosso salvar, a gente está obedecendo as 3 regras. O meu bloco if else só tem uma linha dentro dele, né? Que é só eu tomo a decisão e mudo o sentido do meu código. Se já está cadastrado, eu incluo. Se não, eu edito, né? Eu estou obedecendo 2 níveis de indentação, que ou seja, nível 1 da linha ao meu if, nível 2 do if para dentro. Aqui são 2 níveis de indentação. A questão da indentação, ela ajuda a gente a saber se a gente está fazendo mais de uma coisa. Porque geralmente, não é regra, né? Geralmente, se uma função tem 3, 4, 5 níveis de indentação, provavelmente ela está fazendo mais de uma coisa. Então ajuda em alguns casos, claro, isso não é regra, mas é uma ferramenta que pode te ajudar a identificar esse problema, né? Então se a gente conseguir manter no máximo 2 níveis, a gente vai ter uma função bem mais objetiva, né? E a questão de fazer apenas uma coisa, né? O salvar por natureza, no conceito, ele faz mais de uma coisa, porém a gente consegue dividir ele bem para que ele fique um método legal. Já está cadastrado uma nova função. A função já está cadastrada, apenas verifica se já está cadastrado. Incluir apenas faz a inclusão. Editar apenas faz a edição. Eu tenho aqui algumas das perguntas, algumas até que eu já falei aqui quando eu estava explicando para vocês, né? Como saber se uma função faz apenas uma coisa? Algumas perguntas podem nos ajudar. A função faz o que o nome dela indica, já é um exemplo. Se tu tem o código da inclusão diretamente no salvar, o salvar não pode editar também? Pode. Então por que tu tem um incluir ali? Por que tu tem o editar? Por que tu tem a verificação? Salvar remete para ti que já vai verificar, incluir, editar? Talvez até sim, né? Eu já botei esse exemplo porque ele é um exemplo que, dependendo da tua interpretação, tu pode me dizer, cara, o salvar faz as 3 coisas e pode ficar, né? A função pode ser quebrada em seção, né? Aí tu pensa, poxa, minha função faz o que ela indica? Até faz as 3 coisas, mas o salvar abrange ela. Essa função pode ser quebrada em seções? Pode. Eu posso ter a seção verificar se já está cadastrado, posso ter a seção incluir e posso ter a seção editar. Opa, então aqui eu já consigo quebrar essa função, né? Ela faz mais de uma coisa. Posso extrair uma função nova de dentro dessa, né? Que aí quebrar em seções vai te ajudar a chegar nesse ponto, né? O nome da nova função reafirma o anterior. Se eu que tivesse uma função, fosse extrair uma função de dentro do salvar, e essa função fosse salvar alguma coisa, poderia ser um ponto a se pensar. Porque salvar que chama salvar, será que realmente não é uma coisa só? Será que realmente é mais de uma coisa? No caso do incluir ou editar, fica fácil. O nome da minha função é incluir e editar. É a mesma coisa de salvar? Não, incluir uma coisa e editar é outra. São coisas distintas a salvar. Salvar engloba as duas, mas incluir é específico, né? Então a ideia é tu fazer essas perguntas, ou até mais perguntas do que o que eu estou trazendo aqui, que te ajudem a saber quais os pequenos pedaços de código daquela função você consegue levar para outro local e deixar ela mais sucinta, objetiva, né? Então essas perguntas podem ajudar e a gente pode pensar até em mais perguntas aí durante o conteúdo que a gente vai ver aqui. Eu tenho aqui um exemplo, né, de um código que eu peguei de um sistema que é uma função, é uma procedurezinha ali, que o nome dela fala que eu vou restaurar o layout da grid a partir do disco. E dentro dela eu deixei aqui só alguns pedaços, né? Porém, tinha muito mais código dentro dela, né? Tanto que eu coloquei aqui, ó, mais código aqui, né? Eu tentei colocar só os pedaços que me parecem fazer sentido para o que ela propõe fazer. Mas eu tinha muito mais coisa, né? Eu deixei aqui, ó, procurar a seção do INI, né? Que tá no disco. Para cada coluna válida na grid, adicionar ordem, que é ordenar, que faz um short, né? Tal. Organiza pelo índice. Configura a grid, a query de acordo com o layout. E ainda assim você vê que ele está fazendo aqui coisas que eu poderia colocar em subfunções e chamar essas subfunções aqui, né? Quebrar isso aqui em procedures menores com responsabilidade mais objetiva que fazem parte do contexto, né, da ação maior, que é restaurar o layout da grid a partir do disco. Se eu não tiver esses cuidados, é bem comum você ver uma função dessa aqui com 200 linhas de código, porque não houve essa preocupação na hora de escrevê-la. Isso não é bom. Dificulta pra caramba a manutenção, né? Você ler e entender o que cada pedaço, cada seção está responsável por fazer, dificulta muito mesmo.
O código deve ser lido como uma narrativa, de cima para baixo. Queremos que o código seja lido de cima para baixo como uma narrativa. Queremos que cada função seja seguida pelas outras do próximo nível, de modo que possamos ler o programa descendo o nível de cada vez, conforme percorremos a lista de funções. Chamamos isso de regra decrescente. Por exemplo, eu tenho um códigozinho aqui, né, que eu adaptei do livro. Ele está em inglês, né, ele faz muito sentido lá. Eu até tentei detalhar aqui o que cada um está chamando, mas eu vou tentar explicar sem ler, porque eu acho que fica mais objetivo, mais fácil. Mas aqui eu tenho o include setup and testar page, né? Eu incluo duas páginas aqui. Primeira coisa que eu faço, incluir setup. Qual é a próxima função? Incluir setup. O princípio descendente, né? Deixa eu só voltar aqui para ver o nome. Regra decrescente, né? Ele prega isso, que quando eu estou escrevendo, como eu estou lendo o meu código, quando eu ler uma função dentro de uma outra, né, de cima para baixo, a próxima função após esse método vai ser justamente ela. E assim que eu terminar de lê-la, eu tenho ela de fácil acesso aqui embaixo. Claro, isso daqui em arquivos muito grandes pode não ajudar muito. Tanto que tem mais uma regrinha lá para frente que a gente vai ver, que é questão de tamanho de arquivo. Porque se eu tenho um arquivo com 6.000 linhas e uma função que chama 20 funções, a última função vai estar lá embaixo. Então essa regra aqui ela ajuda muito quando eu tenho métodos pequenos, objetivos dentro de um arquivo pequeno, porque eu consigo com facilidade ler uma função e logo em seguida procurar ela aqui embaixo para saber o que ela faz e talvez poder voltar para cá e depois continuar lendo, né? Obedecendo sempre essa ordem de cima para baixo da chamada delas aqui. A estrutura Swift, na Swift Case. Essa função tem vários problemas, né? O Swift Case ela é algo complicado. Primeiro, ela é grande e quando se adiciona novos tipos, ela crescerá mais ainda, né? O Swift Case, como ele verifica várias situações, por natureza, ele pode crescer ao infinito, né? Por exemplo, nesse tipo aqui, que é o tipo de pagamento, né? Calcular pagamento e ali eu tenho o tipo de pagamento ali. Eu tenho ali o pagamento comissionado, tenho o pagamento por hora, tenho o assalariado, eu poderia colocar aí o horista, poderia colocar o diarista e poderia pensar em vários outros métodos de pagamento, formas de pagamento, e essa função estaria fadada a um crescimento exponencial. Segundo, obviamente ela faz mais de uma coisa. É o problema de toda estrutura de decisão. Quando tu tem uma estrutura de decisão no código, não tem para onde tu fugir, ele vai estar fazendo mais de uma coisa, porque tu vai estar decidindo se tu vai para um caminho ou por outro, não tem como fugir. Então é algo que realmente a gente tem que ter em mente e pensar antes de usar. Claro que você não vai deixar de usar if e Swift Case, né? Você precisa tomar decisões no seu código, porém tem que ser bem pensado para você tentar fazer da melhor forma possível. Terceiro, ela viola o princípio da responsabilidade única, por haver mais de um motivo para alterá-la, né? Se eu mexer no método de pagamento comissionado, eu vou ter que mexer nela. Se eu mexer no pagamento por hora, que não tem nada a ver com comissionado, eu vou ter que mexer nela e ela chama comissionado. Então ela cria ali uma dependência, né, com várias funções que não remetem à mesma coisa. Mas provavelmente o pior problema com essa função é a quantidade ilimitada de outras funções que terão a mesma estrutura. Por exemplo, poderíamos ter, eu tenho aqui um pagamento por dia e um pagamento delivery. E dentro do pagamento por dia eu teria que verificar se é comissionado, se é horista ou salariado. Dentro do pagamento delivery eu teria que verificar se é comissionado, se é horista ou se é assalariado. A regra geral para esse tipo de estrutura, né, para a estrutura Swift Case, é que são aceitáveis se aparecerem apenas uma vez, como para a criação de objetos polimórficos, e se estiverem escondidas atrás de uma relação de herança, de modo que o resto do sistema não possa enxergá-la. É claro que em cada caso é um caso, e haverá vezes que não vamos respeitar uma ou mais partes dessa regra, né? Como eu falei, por natureza é uma estrutura complicada, que a gente tem que ponderar na hora de utilizar e tentar fazer da melhor forma possível. A regra principal que eu acho que ele colocou aqui pra gente é que a gente tem que tentar escrever ela apenas uma vez. Nesse exemplo aqui que eu poderia ter calcular pagamento, isso pagamento do dia, né, pagamento delivery, todas as três eu poderia colocar exatamente o mesmo código. Como eu resolveria esse problema de uma forma que ficasse legal? Eu centralizaria essa chamada em um único local. Pelo menos isso, centralizar em uma única chamada.
Se eu colocar o mesmo case em vários lugares, aí é muito ruim, né? E quebra todos os princípios que a gente tentou trazer aqui, né? Responsabilidade, tamanho, objetividade. Então, para esse tipo de estrutura, ponderação, cada caso é um caso, né? Tentando não repeti-lo várias vezes. Usar nomes descritivos. Quanto menor e mais centralizado for a função, mais fácil será pensar em um nome que a descreva bem. Não tenha medo de criar nomes extensos, porque eles são melhores do que um pequeno e enigmático nome. Quando eu estava escrevendo, criando esse slide aqui, no dia anterior eu tinha criado essa função num projeto. Era um projeto C Sharp, acho que é o único exemplo C Sharp que tem. Não sei se dá pra ver que é C Sharp, mas eu lembrei dessa... Quando eu estava lendo esse conceito, eu lembrei dessa função e, puxa, sem querer lá, eu acho que eu já fiz isso. Essa função ela tem uma regra extremamente complexa. Eu vou falar a regra dela no geral. Eu tenho que retornar uma lista de empresas. Dentre essas empresas, apenas empresas que podem emitir determinado documento. Empresas essas que estejam vinculados a clientes. Clientes estes que estejam vinculados ao usuário logado. Cara, é uma regra grande para colocar o nome de uma função. Porém, eu acho que sem muita complicação e apenas focando nas palavras-chave que transmitem a ação que eu quero fazer, eu consegui isso. Como foi que eu coloquei? Primeiro, ela retorna uma lista, então eu já tenho ali o retorno dela, uma queryable de empresa, né, que é o que eu estava fazendo. Então eu sei que ela retorna uma lista. O nome dela ficou obter empresas, que me ajuda a entender que é várias, né, que é uma lista fora o tipo. Podem emitir documentos, empresas que podem emitir documentos. De clientes, não tem o de, mas clientes vinculados ao usuário. Obter as empresas que podem emitir documentos dos clientes vinculados ao usuário. Tirando as preposições, acho que é preposição que fala, em português me perdoem, mas tirando as preposições, né, as palavrinhas de juntão, de, e, ou, eu acho que a gente consegue ler o nome dessa função como uma frase que transmite bem o objetivo dela. Claro, como é uma regra complexa, não garanto que o cara que lê vai conseguir entender de primeira, mas eu acho que o nome dela está bem descrito em relação ao que ela faz. E é um nome grande, né? A gente não tem que ter medo de criar um nome de função grande, contanto que ele realmente diga o que está acontecendo. Não adianta nada você botar função para salvar a cidade. Tem um objeto de cidade, tu tem uma função salvar. Não precisa ter um nome grande. O nome grande ele é útil quando ele transmite uma ideia que realmente é extensa. Mas estender uma função que poderia ser menor não é o que a gente está querendo, né? Então, nomes extensos são legais para quando são necessários. Não precisa ter medo de usá-los. Parâmetros de função e procedimento. Qual a quantidade ideal de parâmetros para uma função ou procedimento? A resposta é zero. Nulo, né? O ideal seria a gente não ter parâmetros numa função. Mas pode-se usar um, né? Que é o monad, que a gente chama... lá no livro ele chama, é um conceito do livro, eu coloquei entre parênteses, porque ele usa muito essa expressão e quem for ler o livro vai ver isso aqui muito. Né? Nulo para 0, monad para 1 ou 2, seriam as yields, né? Até 2 ali acho que ainda dá para aturar, né? Digamos assim. Devemos evitar os 3, a tríade. 3, vamos tentar evitar, né? Para usar mais de 3 temos que ter um motivo muito especial, que é a polid, né? Então assim, cara, o ideal é nenhum. A melhor quantidade de parâmetros é 0. Podemos usar 1. Tá? Se não dá para fugir, 1 tá legal. Ou 2, no máximo. Devemos evitar com certeza de 3 para cima, né? 3 a gente evita, 4, cara, tu tem que ter um bom motivo especial, de 4 para cima. E assim mesmo devemos evitar usá-los, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma função, atualizar endereço cliente, que recebe uma porrada de parâmetros, né? Entre bairro, endereço, cidade, telefone, o tipo de tabela, algumas preferências ali e tal. É uma função que exemplifica bem essa questão de quantidade de parâmetros onde não precisaria deles. Tanto que eu vou usar essa função mais à frente num exemplo que mostra como isso aqui ficaria melhor. Parâmetros de função e procedimento, aí os problemas, né? Eles dificultam escrever todos os cenários de teste possível, né? A gente já viu que em alguns conceitos, um código bom, um código limpo, né? Ele tem que ser coberto por teste. Quando você pega uma função que tem muito parâmetro, não sei se alguém já pegou um teste para criar desse tipo de função, que tu tem que testar todos os casos possíveis, você vai ter um trabalho imenso para testar cada caso possível passando parâmetros diferentes.
Porque é necessário certificar se várias combinações de parâmetros funcionam corretamente, né? Explicando, quanto mais parâmetros, mais aumenta a dificuldade de entendimento do código. Nós começamos a ignorar os parâmetros durante a leitura do código. Quando tem um código muito grande, com uma grande quantidade de parâmetros, mais cedo ou mais tarde tu vai começar a ignorar. Por exemplo, se tu pega essa função aqui, tu vai começar a ler CGC, endereço, BIOS, CEP, constante. Quando tu chegar mais ou menos pelo meio, tu vai ficar entediado, vai achar chato e vai pular pro conteúdo. O cara pega uma função, ou então quando tu vê a quantidade tu nem lê, tu vai direto pro código. Quando tu pega uma função pequenininha, é fácil de tu ver, ó, recebe 3 parâmetros aqui e tal, vou pro código. Quando tu pega uma função com uma quantidade imensa dessa, por natureza você vai começar em algum momento a ignorar os parâmetros e vai direto pro código. Passar um booleano para uma função não é uma boa prática, porque complica a assinatura da função ou procedimento, mostrando explicitamente que a função faz mais de uma coisa. Faz uma coisa se o valor for verdadeiro e outra se for falso. O booleano é algo que, por natureza, ele já te indica, né, que aquela tua função está fazendo mais de alguma coisa. Tu está tomando uma decisão diretamente nos parâmetros dela, nem dentro dela, com base em algum cálculo, alguma coisa, ou uma verificação. Por natureza, ela já é feita para fazer mais de uma coisa. Então, não é legal você usar esse tipo de coisa. Você já quebra ali esse princípio. Eu tenho aqui um exemplo que eu acho bem comum, eu já vi em vários projetos. Habilitar a edição. Recebo um booleano, e esse aqui é um exemplo legal porque eu confesso que eu gostava de fazê-lo. Antes de eu ler o livro e levar um tapa, digamos assim, eu gostava de fazer isso aqui. Depois que eu li, que eu comecei a ver o total, né, não especificamente só essa regra, mas o geral das coisas e melhores formas de se trabalhar, eu vi, poxa, realmente não é a melhor forma, tem como melhorar isso aqui, né? Fica até melhor de uma outra forma. Isso entra no que eu falei para vocês de que Clean Code é algo que vem com experiência, algo que vem com prática. Às vezes você vai ver muita coisa que eu vou falar aqui, e eu digo isso por experiência, e vai pensar, poxa, besteira, desse jeito aqui é melhor, e eu acho que é melhor. Mas com a maturidade, eu acho que a gente começa a perceber que tem um fundo de verdade no que está sendo dito aqui, né? Então eu acho que é um livro fantástico para você ler, sei lá, uma vez a cada 2 anos, 3 anos no máximo, porque toda vida que você lê, eu acho que algo mais vai te fazer sentido. Então vamos lá, tem aqui um exemplo, habilitar a edição, né? Que eu recebo um valor booleano, habilito ou não aqui esses componentes, né? De acordo com esse booleano. Qual seria uma forma melhor de fazer isso? Eu tenho um habilitar a edição e um habilitar a visualização, que é o que eu queria, né? Quem lê habilitar a edição podia pensar, por exemplo, já botei por isso, que essa função seria usada quando eu fosse clicar no novo ou no editar, por exemplo. Mas eu tentei botar aqui justamente um caso que fugiria à regra. Eu queria visualizar, estava sendo usado no visualizar, entendeu? Então, o objetivo daquela função não fica claro no que ela está propondo no nome dela. O funcionamento dela quebra a questão de fazer mais de uma coisa, né? Porque ela vai estar habilitando e desabilitando. E quando nesse exemplo, por que eu achei que realmente isso aqui é melhor? Porque nesse exemplo aqui, na hora que eu leio lá no incluir, habilitar a edição passando no booleano true, eu não sei o que lá dentro tá acontecendo com meus componentes. Eu tenho que olhar aquele note, ver quais e tal. Se eu vier na habilitar a edição, fica bem facinho de eu ver. Diminui, por mais que seja pouco, o nível de raciocínio que eu preciso para interpretar ela, né? Eu sei que o código fica habilitado na edição e o nome não. E na visualização, o contrário. Quando eu for ler aonde eu estiver usando ela, lá na visualização, estava assim, habilitar a edição falso. Na visualização. Fica mais fácil eu ler habilitar a visualização. Eu sei que eu estou manipulando os componentes para habilitar a visualização. Pode parecer pouco, mas para a gente atingir, por exemplo, a leitura fluida, né, que a gente falou lá atrás, eu ler como uma boa prosa o meu código, um nome de função tão mais objetivo e que transpareça melhor o que ele faz, vai apoiar vários dos conceitos que a gente já viu para trás. Funções díades. Funções com 2 parâmetros não são tão ruins, mesmo que possam confundir muito a sua utilização na hora de usá-las. Por exemplo, eu tenho um verificar igualdade, eu tenho um esperado e um atual. Opa! Tá certo. Eu tenho um esperado e um atual. Quando você vai utilizar isso aqui, por mais que você tenha lá o code complete, né, que vai te mostrar o nome do parâmetro esperado atual, quando você está usando essa função e você vê lá 2 valores, para quem lê o código, o cara não sabe qual é o esperado e qual é o atual. Ele vai ter que olhar a implementação da função. Ele tem que olhar como foi implementada, principalmente se é uma função personalizada, né, porque normalmente o padrão de um framework de teste, por exemplo, seria o esperado e depois o atual.
Mas se é uma função que alguém criou e o cara quis colocar o atual e esperado, que foge um pouco da regra, então o cara não dá para confiar. E às vezes se o cara confiar e o cara fez o contrário, tu vai causar um erro, né? Tu vai passar o atual como esperado e o esperado como atual, e talvez isso pode quebrar a tua lógica, dependendo de como tiver a situação lá. Então, assim, é uma questão, dois parâmetros que dá para trabalhar, não é tão ruim como o próprio livro fala, porém, deve ser evitado, se possível, trabalhar com um, trabalhe com um, no máximo, né? São funções que teremos que usar em algum momento, por mais que tenhamos que pagar um preço por isso. Porém, podemos tirar proveito do mecanismo disponível para transformá-las em mônades, né? Um parâmetro, por exemplo, né? Foi o que eu falei. Se tiver que usar, usa. Mas se você puder transformar ela num parâmetro que é menos um, né? Sempre que possível você pode fazer. Por exemplo, nesse exemplo aqui que eu criei aqui agora, eu tenho uma classe, né? Eu tenho um helper em cima do string list, aonde lá no string list eu tinha uma função, eu manipulava esse string list com uma função chamada escrever campo. Eu recebia o string list e o campo, né? Porque no string list não tinha uma função para escrever aquele campo do jeito que eu queria, né? Sei lá, poderia ter alguma regra de negócio que eu tinha que escrever aqui o valor e uma chave, né? Algo do tipo, não vou entrar em detalhes. Mas eu tinha necessidade de personalizar essa escrita, então eu tinha uma função writeField, que recebia o string list como parâmetro e escrevia o campo. Como eu poderia resolver isso aqui num tipo? Eu já botei esse exemplo aqui porque muita gente pergunta, beleza, mas em tipo nativo? String list é um tipo do Delphi, não tem controle sobre ele. Aí você pode usar um recurso, que é o helper. No helper você vai criar um helper com base no teu string list e vai criar nele um writeField, aonde aqui dentro tu já vai ter o contexto do list, né? Tu não vai precisar recebê-lo como parâmetro e vai poder escrever a tua lógica e vai receber só o field. Aqui eu já transformei uma função de dois parâmetros, no caso que eu acho que é mais difícil, que é quando tu vai manipular um objeto em uma função de um único parâmetro, né? Então isso aqui seria uma forma, claro que não é a única forma e depende da situação, nada que eu estou falando aqui é martelada, como a gente já falou, nada é a bala de prata. Mas você pode começar a pensar e procurar essas formas e a maioria dos casos você vai encontrar, como até o cara fala lá no livro, em algum momento você vai ter que pagar o preço e usar a função com dois parâmetros. Mas se você começar a procurar com o tempo, na maioria dos casos, você vai encontrar alguma solução legal e vai conseguir transformar numa função de um parâmetro só. Funções tríades, né? Funções que recebem 3 parâmetros são consideravelmente mais difíceis de entender do que as díades. A sugestão é pensar bastante antes de criar uma tríade. Aqui eu já passo para outro tópico, né? Então aqui na tríade, até acho que eu nem botei exemplo nem nada, o livro mesmo não aborda muito, só o que ele pede é bom senso, né? São funções mais difíceis de trabalhar. Se em 2 parâmetros, quando eu tenho uma função de 2 parâmetros, é difícil eu ler ela e entender o que é que acontece, tu imagina com 3, já dificulta mais. As estratégias para resolvê-la são as mesmas da de 2. Se tu tem 3, tenta transformar na de 2, e depois que te transforma na de 2, tenta transformar na de 1, né? Você vai sempre tentando melhorar diminuindo essa quantidade de parâmetros. Objeto como parâmetro, aqui já é uma solução interessante para quando você tem essa questão de muitos parâmetros. Quando a função procedimento precisa ter mais de 2 ou 3 parâmetros, é provável que elas possam ser colocadas em uma classe própria. Por exemplo, essa função que vimos anteriormente podem ser simplificadas, pois os seus parâmetros poderiam ser colocados em uma classe cliente e na chamada da função seria passado apenas um parâmetro sendo o objeto cliente. Deixa eu só tomar uma água aqui. Eu acho que um dos casos mais comuns de funções com enorme quantidade de parâmetros que eu tenha visto são quando eu vou manipular campos de uma tabela ou um objeto em numa programação mais procedural e aqueles parâmetros estão debaixo de um mesmo contexto, que é aquela questão do contexto que a gente viu lá atrás nos nomes, né? O nome da função já me indica isso, nesse caso atualizar endereço, é o endereço do cliente, né? O endereço do cliente. Eu tenho os dados do cliente, seja CPF, tenho o endereço, bairro, CEP, cidade, DDD, telefone, mais algum complemento e mais algumas preferências aqui, inclusive a própria tabela do banco de dados, aonde que se eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, se eu tenho 2 tabelas de cliente,
como eu acho que deve ser o caso, por isso que o cara recebe como parâmetro, eu poderia ter dois métodos, atualizar a tabela cliente tal, atualizar a tabela cliente tal. Não teria por que criar um método só que fizesse as duas coisas. Ah, cara, eu quero aproveitar. Dependendo do que você faz, eu vou imaginar que o atualizar é apenas um update. Cara, um update na tabela X não é igual ao update na tabela Y. Por mais que os campos sejam iguais, são coisas diferentes. São responsabilidades diferentes, né? Se você coloca um campo na tabela X e não coloca na Y, e o insert é o mesmo, vai quebrar isso aqui. Entendeu? Você pode pensar que está economizando muito, mas isso cria situações que podem te prejudicar, né? Então, primeira questão, passar uma tabela como parâmetro, cara, não é legal. Tu tira a objetividade do teu código, isso pode te gerar problemas sim, né? Principalmente se essas duas tabelas não caminharem juntas, né? Segunda questão, uma infinidade de parâmetros. Como tudo isso aqui é propriedade de um objeto cliente, poderia se dizer que sim, eu passaria para cá somente o objeto cliente, não todas as propriedades separadas em campo, né? E aí eu teria uma facilidade na hora de testar, uma facilidade na hora de utilizar essa função, que ficaria bem claro que eu estaria passando ao cliente. Verbos e palavras-chave. Escolher bons nomes para funções pode ir desde explicar o propósito da função, a ordem e a finalidade dos parâmetros. Por exemplo, eu tenho uma combinação de verbo e substantivo. Escrever nome, né? O que ele está querendo passar aqui para a gente é que eu tenho o nome da função, eu posso tentar colocar ele, sempre vai ser uma ação, como eu tive anteriormente, e uma ação que faça sentido ao seu parâmetro. Nesse caso aqui, se eu tivesse, por exemplo, escrever cliente, até que dá para entender, eu vou escrever o cliente em algum lugar, né? Mas escrever nome dá uma fluência nesse exemplo que fica tão claro, né? Eu vou escrever o nome do cara. Pode ser em algum lugar, no console, no objeto, não sei. Se informar que o nome é um campo, né? Escrever campo nome. Eu poderia colocar o campo para indicar que o nome é um campo de alguma coisa. Aí ficar escrever campo cliente. Já daria a entender que é o campo cliente, o cliente é um campo de um objeto, né? O nome é um campo de um objeto de alguma coisa. E um objeto menor, o cliente de um objeto maior, então facilita esse entendimento. Informar a ordem dos parâmetros. Verificar esperado igual ao atual. Isso aqui foi fantástico, porque foi em cima daquele exemplo lá do verificar igualdade, esperado e atual. Se você coloca essa informação na assinatura do método, facilita muito para quem vai usar, porque na hora que o cara lê, verificar se o esperado é igual ao atual. O cara meio que entende que o primeiro é o esperado e o segundo é o atual. Claro, isso aqui não é uma coisa que você vai utilizar na função com 3 ou mais parâmetros. Até porque você vai evitar, porque o teu nome vai ficar gigantesco, né? Se tu usar 3 parâmetros e tentar descrever os 3 parâmetros no nome. Então é uma funcionalidade legal, é uma forma legal de trabalhar quando tu tem ali no máximo 2 parâmetros. Tu pode colocá-los no nome para facilitar o entendimento de quem vai utilizar. Evite efeitos colaterais. Quando uma função ou procedimento promete fazer uma coisa, mas ela faz também outra coisa escondida, acaba gerando efeito colateral na sua utilização. Eu usei o próprio exemplo do livro aqui, eu não traduzi ele para o Delphi, mas alguém olhando para essa imagem consegue me dizer o que é que ela está fazendo aí que fere bastante o nome dela? Vou dar uns 2 segundos aí, eu tenho que beber água para se alguém quiser participar, senão me segue. Estaria iniciando a sessão também? Perfeito. Inicializar a sessão. O nome da minha função é check password, é verificar a senha. Quem vai usar essa função, o cara que for usar no contexto do sistema, tu já imaginou se eu preciso verificar a senha de um usuário para ter algum nível de permissão a mais? Eu quero verificar se a senha que o cara digitou é verdadeira e depois eu vou verificar se aquele cara tem determinada permissão, né, para fazer uma liberação de alguma tela, pode acontecer, eu já vi alguns exemplos disso. E o cara vai lá, usa verificar a senha, que ele só quer saber se a senha é válida, mas ele não sabe que lá dentro, se a senha for válida, o cara inicializa a sessão. Digamos que tu tá num sistema que armazena dados importantes na sessão do usuário, né? Quando a sessão for limpa, tu vai perder tudo isso. Já pensou se o cara armazena os dados de uma tela que faz N cálculos ou tem um preenchimento grande e perde tudo isso? A dor de cabeça que o cara não vai ter, isso seria um efeito colateral gravíssimo no uso dessa função. Né? Você não poderia fazer esse tipo de coisa aqui.
Se o nome dela fala que ela vai verificar a senha, ela deve verificar apenas a senha, né? Aquela questão da objetividade que a gente falou lá atrás. O nome dessa função poderia transmitir melhor o objetivo dela se nós mudarmos para o seguinte. Aí você fala, então eu não posso ter uma função que verifica e inicializa a sessão? Pode, só que você deve colocar isso no nome. Verificar a senha e inicializar a sessão. Porque o cara que for usar vai saber que vai verificar e inicializar a sessão. Não é difícil resolver esse tipo de problema, né? O novo nome deixa claro que a função verifica a senha e inicializa a sessão. Evite parâmetros de saída. Parâmetros normalmente são interpretados como entrada. Isso aqui é bem interessante, né? Porque existe um recurso na linguagem no Delphi, eu acho que em outras linguagens também, que é o parâmetro out, que é um parâmetro que serve apenas para retornar valor. Esse parâmetro ele não aceita uma entrada. Ele foi criado especificamente para fazer algo aqui dentro e retornar. Aí a pessoa pode me perguntar, mas por que isso aí não é uma função? Eu tenho uma função que retorna um valor. Ótima pergunta. Eu não vejo sentido, não consigo achar uma utilidade válida para eu ter uma procedure com parâmetro out apenas, que isso aqui poderia ser uma função que recebe nome. Se eu transformar isso aqui numa função, eu vou respeitar tanta regra que a gente já viu. Primeiro, mínimo de parâmetros possível, o nome. Segundo, não vou usar parâmetro out, né? Então, cara, não tem sentido nesse código. Eu realmente não consigo ver uma situação que isso vale a pena. E digo mais, né? Até aqui é o exemplo, né? Eu receberia o nome e retornaria um string. Ah, cara, e se eu tiver 2, 3 parâmetros? Cara, parâmetro é algo que te dá uma ideia de entrada. Quando tu vê uma função com 2, 3 parâmetros, é pouco provável que tu imagine que algum deles está saindo coisa. Geralmente tu vai pensar que está entrando. Isso na hora que tu está lendo o código, né? Tu tá lendo o código, tu não vê a implementação dela. A chance de tu ler uma função e imaginar que aquela variável que está lá sendo usada como parâmetro tá saindo em vez de estar entrando, é pouquíssimo provável, né? Isso dificulta pra caramba a identificação do que está acontecendo no nosso código. Tu pode ter também a situação de tu vai ter, isso aqui eu também já vi no código, que é tu ter a função retornando e ainda assim ter o out. Cara, se tu tem a necessidade de retornar um valor e retornar um out, tu concorda comigo que tu poderia transformar isso aqui numa função que recebe um parâmetro e retorna um objeto com 2 propriedades? Não ficaria bem mais interessante? Né? Tu poderia usar um record que nem precisaria instanciar objeto nem nada, né? O Delphi te dá essa funcionalidade. Então, assim, realmente não. Se a gente começar a trazer exemplos, eu não lembro se eu coloquei mais algum, deixa eu ver. Acho que não. Aqui já é separação de comando e consulta. Eu poderia colocar aqui mais alguns exemplos de parâmetro out e eu acho que eu não ia conseguir fazer nenhum deles fazer sentido dentro de uma questão de clean code, né? Uma vez, um outro exemplo de como isso pode ser prejudicial, eu vi um código em que a gente estava analisando um determinado código e eu vi um desenvolvedor falar assim, dentro da função, ela fazia duas ou mais operações, né? Aí já estava quebrando questão de objetividade, né? Fazer uma coisa só, já estava quebrando aí. E um pedaço daquele código fazia algo que eu ia precisar lá fora, que aquele cara ia precisar lá fora, né? Eu estava só como ouvinte. E o cara falou assim, não, bota um parâmetro out e retorna o que ela faz lá pra fora. Eu falei assim, cara, isso não faz sentido. Primeiro, a tua função está fazendo 3 coisas diferentes. Aí tu quer botar parâmetro out para fazer 4 coisas, porque tu vai usar esse valor lá fora, num contexto diferente, vai só aproveitar um pedaço do código, né? Então tu vai chamar uma função que faz 3 coisas, aonde tu vai chamar ela, se tu só precisa de uma, tu vai estar fazendo 2 coisas a mais desnecessariamente. Mais processamento. Pode gerar efeito colateral, porque tu vai estar fazendo coisas que tu não espera quando tu vai usar esse parâmetro out. Não é tão mais simples tu pegar aquele pedaço que tu precisa reutilizar, transformar numa função separada, e onde tu precisa usar o retorno dela, e usar ela dentro dessa função aqui, pegando o retorno dela. Não é tão mais fácil, não fica um código tão mais bonito, tão mais elegante, digamos assim. Então assim, cara, parâmetro out realmente é algo que eu vou ser drástico. Nunca usem, eu não vejo uma boa utilização. Se alguém encontrar uma situação em que seja bom usar isso aqui, traz pra gente, porque realmente eu não consegui pensar. Separação comando-consulta. As funções ou procedimentos devem fazer ou responder alguma coisa, mas não ambos. Uma função ou altera o estado de um objeto ou retorna informações sobre ele. Efetua 2 tarefas, costuma gerar confusão. Isso aqui é muito legal, porque o pessoal fala mal do Delphi por aí, né? A gente sabe, a gente é programador Delphi. E vamos pegar o Java, o C# como exemplo, tu tem lá
functions, né, métodos, e esses métodos podem retornar ou não algo, dependendo do que tu bota lá como retorno, que é o void ou um tipo, né? O Delphi tem uma separação que ajuda pra caramba a respeitar essa regrinha, né? Que é o ter funções e procedimentos. Um procedimento é algo que é criado para não retornar nada, é algo criado para executar algo, né? O procedimento não tem retorno por natureza. E a função, por natureza, é criada para retornar algo. Então fica fácil. Claro, não quer dizer que um cara não pode criar uma procedure com um parâmetro out retornando algo, né? Mais um exemplo de uso de out que não faz o menor sentido. Uma procedure com apenas um parâmetro out retornando algo, né? O dev pode fazer esse tipo de coisa. Nada impede ele. Está totalmente errado, mas nada impede ele. E eu posso ter também uma função que simplesmente não retorna nada. O cara bota o return padrão 0 ou false e não retorna nada que seja interessante. Pode acontecer? Pode. Porém, te ajuda a separar, caso você pense um pouquinho, né? Para você ter essa separação mais bem definida do que em outras tecnologias, né? Ter realmente estruturas separadas para esse tipo de coisa. Uma outra questão que pode gerar confusão, né? É o nome dessa ação, né? Quando você cria uma função, por exemplo, uma função definir. Uma função definir está respeitando aquela questão do nome ser uma ação, né? Ser um verbo, vou definir, né? Ela recebe como parâmetro um atributo e um valor. 2 parâmetros, está aceitável. Até aqui está perfeito. E o retorno é um booleano. Porém, essa função é uma boa função retornando um booleano? Essa ação, estou respeitando a ação, estou respeitando o parâmetro, ela faz sentido? Porque na hora que eu for usar essa função, eu vou ter que provavelmente utilizar ela numa estrutura de decisão. Nem que eu armazene o valor dela numa variável ou use direto, como eu estou usando aqui embaixo. Eu vou ler, quando eu estiver lendo o código, eu vou ler o seguinte aqui, ó. Se definir nome Gladstone Matos, faz algo. Não fica estranho se definir, né? Porque definir te dá uma ideia de ação de execução, né? Que aí é aquela questão da gente... Como é que eu ajudo a saber se eu vou usar função ou procedimento? Se a tua função, né, teu método, vou chamar de método, o nome dele te dá uma ideia de execução de algo, é mais fácil você criá-lo como um procedimento, né? Se tu precisa que essa execução retorne um valor, é melhor você repensar no nome. Porque se o nome te dá uma ideia de execução, é muito difícil alguém que vai utilizar ela pensar que ele vai retornar algo e vai complicar muito a leitura. Então, aqui o nome é o verbo. Está atendendo a minha regra lá atrás. Mas no contexto geral da função, né, de como ela é usada, é um péssimo nome para ela. Entendeu? É uma palavra pequena, é objetivo, com um disco parâmetro, mas é um péssimo nome. Pelo contexto de utilização da função, né? Não transmite o que a função vai fazer da melhor forma possível. Como ficaria melhor? Uma função eu quebraria. Eu teria uma função atributo existe, que recebe um atributo. Opa, já melhorou, porque eu só tenho um parâmetro. E retorna um booleano. O atributo existe poderia ser utilizado até dentro do definir atributo, né? Se o atributo existe, define um atributo dentro da estrutura. Poderia encapsular. Mas se eu quiser fazer lá fora, também não tem problema. Se atributo existe, define o atributo nome como Gladstone Matos, né? Isso aqui seria bem melhor e resolveria o nosso problema. A gente separaria uma função menor apenas com a função, com a responsabilidade de verificar se o atributo existe, né? E dentro da função, eu criaria uma função responsável apenas por setar o atributo, né? Porque dentro daquela definir, né? O que pode dar a entender é que o cara está verificando se o atributo existe, né? E aí definindo ele. E eu retorno aqui para dizer se eu defini ou não. Então é uma utilização que cabe à interpretação e fica muito ruim de ler. Dessa forma eu acho que fica bem mais fluida a minha leitura, né? Eu leio o código como uma boa prosa, como já disse lá no começo. Prefira exceções a retorno de código de erro. Isso aqui é algo que era feito bastante antigamente. Eu não sei se hoje em dia ainda é feito, porque realmente é uma coisa que eu não costumo ver nem nos códigos mais antigos com os quais eu trabalho. Mas que eu já vi em exemplos e coisas bem mais antigas ainda do que eu nunca trabalhei, mas em livros e em outros locais. Antigamente o pessoal costumava muito fazer verificações dentro de funções e retornar códigos de erro. Algumas bibliotecas ainda hoje fazem isso, né? Retornam códigos de erro em vez de jogar exceções para cima. Cara, isso não é legal. Não é legal, porque tu vai deixar teu código bem mais complexo, né?
vai deixar o teu código, tu vai precisar de um tradutor para ele, porque dependendo do nome que tu botar, se for realmente um código, né? Quando é um ok, até que vai, né? Um ok ali, apesar que não façam isso, né? Mas quando é um ok, eu consigo ler. Se deletar a referência, por exemplo, se deletar a página, ok, se deu certo, faz isso. Mas se for um código muito específico, uma frase, vai dificultar a tua leitura, né? Uma forma bem melhor disso é você colocar o seu tratamento de erro usando exceção. Você vai usar exceções e você vai chamar o seu código e vai encapsular isso no try-catch jogando exceção. É bem melhor, diminui pra caramba o teu código. A quantidade de linhas que eu removi desse código para esse, teoricamente os dois fazem exatamente a mesma coisa. Eu chamo exatamente as 3 mesmas funções. Porém, eu centralizei todo o meu tratamento de erro em exceções. Extrai os blocos try-catch, né? Um bloco try-catch é importante. Eu acho que tem isso mais para frente, mas eu vou citar logo aqui. Try-catch, o bloco try-catch, ele é uma coisa, né? Então, se eu tenho uma função que vai ter um tratamento de exceção, eu devo ter apenas o tratamento de exceção dentro dela. Se desse meu exemplo aqui anterior eu tinha 3 coisas dentro do try-catch, o ideal é que eu tenha uma função que encapsula essa chamada dessas várias outras funções e apenas ela seja chamada no meu try-catch. E assim eu vou ter uma função onde o meu objetivo maior é o meu tratamento de exceção. E vou apenas capturar o que vier debaixo do meu código. E eu posso, inclusive, o meu tratamento de exceção, posso e devo encapsulá-lo. No caso aqui, eu recebi a exceção e repassei para uma função. Essa função pode salvar no log, pode mandar para alguma integração, pode salvar no arquivo, independente, vai ficar encapsulado na função. Né? Tratamento de erro é uma coisa só. Pronto, tá até no próximo slide aqui. Em cima do tratamento de erro, eu vou fazer mais um comentário que eu vejo bastante na comunidade se falando. O pessoal fala sobre tratamento de validação com exceção. É algo comum. Você tratar o nome obrigatório, que dá exceção para cima. Você vai ver bastante gente, principalmente trabalhando na web, dizendo que isso não é uma boa prática. Por que eles dizem que não é uma boa prática? Uma exceção, ela é mais pesada para o teu processador, para o teu servidor, onde tu estiver rodando a tua aplicação. Ela é uma instrução mais pesada. Quando tu fala de web, onde o tempo de resposta, se passar de 250 milissegundos, já gera algum gargalo em algum lugar, já pode gerar um gargalo em algum lugar, né? Porque depende de internet, tem vários outros fatores. Aonde num ambiente em que a performance é algo tão importante, é bem comum se falar de tratamento de exceção não ser legal para validação. Porém, o que eu tenho a dizer para vocês? Essa diferença, pelo que eu pude observar em estudos, é dentro da casa do milissegundo, né? É uma diferença pouca, que existe realmente, é mais pesado, né? Vai gerar mais processamento. Porém, no mundo da gente hoje, em que a gente tem uma internet até legal na maioria das pessoas, é claro, tem gente que usa uma descarga da vida, e tem servidores bem parrudos, né? Eu tenho aplicações trabalhando com tratamento de exceção sendo usado como validação, e até agora não tive reclamação de performance nem de nada do tipo. O que eu trago para vocês aí é uma opinião própria. Eu gosto de utilizar porque é bem mais simples, né? Você tratar como exceção, validação como exceção é mais fácil de fazer, né? Se você for utilizar uma estratégia diferente, tem várias no mercado, você pode procurar. Algumas são bem complicadinhas de implementar, por mais que seja só uma vez na vida, mas são mais complicadas de implementar e entender, né? Não que sejam ruins por isso, mas eu só partiria para elas se fosse preciso. Tipo, se até hoje ninguém me reclamou de performance, meu servidor não tá caro, estou usando uma máquina que não está muito parruda e está aguentando de boa, ninguém me reclamou de performance, não vejo por que mudar isso. Agora, se alguém começar a reclamar de performance dentro da tua aplicação, pode ser um dos primeiros cantos que você pode atacar, remover essas validações, principalmente se tiver muita, né? Cara, eu estou fazendo aqui o meu cadastro, e toda vida que dá uma mensagem de validação demora pra caramba para retornar, pode ser uma das primeiras coisas, deve ser uma das primeiras coisas que você vai olhar. Mas caso isso não tenha acontecido, eu sinceramente eu utilizo sem problemas, entendeu? Mas é uma opinião pessoal, isso divide bastante a comunidade. Você vai ver pessoas radicais dizendo para nunca utilizar, e você vai ver pessoas radicais dizendo que pode utilizar para sempre. Eu acho que cabe a ponderação. Você utiliza e se vê que está prejudicando, você troca sem problema algum. Evite repetição. Preste atenção no código repetido. Evite duplicidade
reaproveitando suas funções. Isso aqui foi o que a gente falou lá atrás, né? De funções objetivas. Uma função objetiva que faz uma ação bem definida, se você precisar daquela ação novamente, você vai usar a mesma função. Não tem sentido você recriar ou duplicar código, você vai utilizar a mesma função. Então, sempre que você tiver boas funções, bem provavelmente você vai conseguir utilizá-las com facilidade em outros lugares. Quando é bom usar comentário no código? Aqui já vai entrar em comentários, não vou avançar, até porque a gente já passou um pouquinho da nossa marca. Esse aqui acho que foi o maior vídeo, ficou com 50 minutos até agora, os outros ficaram com 30 ou um pouco menos. Também é um capítulo mais extenso, acho que deve ser o maior capítulo que a gente vai ver aqui, os outros são menorzinhos. Eu vou encerrar por aqui para a gente não estourar muito a nossa programação e a gente se vê aí na próxima.